Oi, hoje eu vou falar para vocês de uma série da Netflix. É novo, é de 2020. É uma série coreana, chama Kingdom. A tradução é Reino. Essa história se passa de uma maneira bem legal. Tudo começa logo no início da série, mostra que tem o imperador, o senhor absoluto lá desse povo, se encontrava doente. E ele tem um filho do primeiro casamento, e ele é casado com uma menina mais nova, e essa menina está grávida, e o filho é proibido de entrar para visitar o pai. E tudo passa assim. Aquele homem, o imperador, ele contraiu varíola. Há, há muito tempo atrás, nessa mesma série, houve uma guerra. E lá nessa guerra, as pessoas... Claro que toda guerra alguém morre, né? Então, aquelas pessoas que morreram, houve um médico cientista que descobriu que tinha uma planta que fazia as pessoas voltarem à vida. E o que aconteceu? Aquele imperador doente com a varíola, ele veio a falecer. Ele morreu. Aquele médico foi chamado lá no palácio do imperador. Chegando lá, não. Esse remédio era uma florzinha, por sinal muito bonita. Ela era macerada, extraía um óleo dela, ou um suco, alguma coisa, um sumo, e era aplicada através da acupuntura, com aquelas agulhas. Acontece que a pessoa, aquele imperador, ele morreu por causa da varíola. Aquela pessoa curandeira, médica, que estudava a planta, sabia que aquela planta trazia as pessoas mortas à vida de novo. Ele foi chamado e ele aplicou aquela substância através das agulhas no rei. O rei voltou à vida, mas a pessoa volta nunca sendo a mesma pessoa. Ele se transforma em zumbi. Ele tem vida, mas não é uma vida normal. Ele volta zumbi. Mas para que a lenda continuasse, que o rei estava vivo, que ele continuava governando, aquela coisa toda, eles começaram a alimentar, levar pessoas para aquele rei comer. Porque no início da temporada, as pessoas que eram transformadas, as pessoas não, o rei era rei, ele dormia durante o dia, mas à noite ele se transformava em zumbi. Nessa aldeia existe as escolas, os acadêmicos, onde as pessoas estudam para servir as majestades. Então eles cada dia levavam um menino para levar comida para o rei e falava: você nunca deve olhar para dentro do cômodo onde está o rei, você nunca deve fazer isso, você nunca deve fazer aquilo. O que aconteceu? Aquele menino foi entregar a bandeja de comida para o rei. O rei, o que ele era na verdade? Um zumbi. Aquele bicho, aquele monstro que era o rei, que se transformava à noite, ele mordeu aquele menino. Acontece que a pessoa que já tinha passado pelo procedimento de volta, que no caso que foi feito com o rei, através da plantinha, da acupuntura, aquela coisa toda, a pessoa mordida pelo rei não se transformava em zumbi, mas a pessoa morria e continuava contaminada. Nesse reino, através dessa governança desse rei, havia uma má distribuição de renda. Existiam as pessoas miseravelmente pobres, passando fome, na maior miséria que puder imaginar, e existia os abastados.
aquelas pessoas ricas, o rei e companhia limitada, a rainha que falava que estava grávida, essa coisa toda. Aquele doutor que foi lá aplicar a acupuntura, ele levou de volta o corpo daquele menino que foi mordido pelo rei. O corpo era contaminado. Chegando lá na aldeia, por causa da extrema miséria, houve uma pessoa que cozinhou aquele menino que morreu picado, mordido pelo rei, que tinha a contaminação na carne. As pessoas comeram aquele menino contaminado. O que acontece? Elas se transformaram em zumbi. E nessa aldeia tem uma médica. Esse doutor que tinha feito essa experiência lá de volta à vida, naquela guerra lá do Japão, que as pessoas voltaram, todos voltaram, mas sendo zumbi, e foram mortos. Não tinha propagado a peste, a praga. Mas aquela pessoa daquele vilarejo pobre, aonde tem essa médica, aquele povo todos se transformaram em zumbis. Quem comeu a carne daquele menino contaminado virava zumbi. O que aconteceu? Aquela menina, aquele doutor também se transformou em zumbi. Aquela moça que é enfermeira, ela achou um caderno do doutor e começou a ler. E ela descobriu que tinha essa planta que fazia os mortos voltarem à vida. Se a pessoa era picada, não podia, assim, a carne não podia apodrecer. Se ficasse muito tempo morto, entre aspas, muito tempo que ele morreu, já não fazia o efeito. Tinha que ser recém-morto. E o que aconteceu? Essa menina começou a ler sobre isso aí, começou a estudar sobre essa plantinha, ela saía para procurar essa plantinha. Enfim, a temporada é boa, tem muitas lutas, muitas guerras, muita fome, muita miséria. Essa menina lutando para descobrir uma maneira de proteger as pessoas, principalmente as mais carentes. Existe esse menino, esse rapaz, que ele é demorado para pegar. Você fala com ele leva assim 1 hora para tomar uma decisão. Eu acabei falando ele de tranco, porque ele pega no tranco. Ele fica muito tempo pensando, depois ele fala. E como os nomes em coreano são muito difíceis de você falar, então eu inventei nomes. Eu botei uns nomes inventados. Cidadezinha que não tem nada a ver, eu chamava de Yang Yang. Tinha essa mocinha que tem um nome muito estranho, eu acabei chamando ela de Chibiu, essa médica. A grávida que não era grávida nada, que era a mulher casada com o rei, nós falamos ela de a grávida de Taubaté, porque na verdade não dá para falar o nome. Tinha um carinha, luta muito bem, nós falamos ele de Pedreirinha. Então existia um outro grupo que os carinha lutavam muito bem, e eles eram engraçadinhos, vestiam umas roupinhas bonitinhas, mas tinha aquele cap assim na cabeça que parece padeiro. A gente chamava eles de pãozinho. Eu falo a gente, é eu e meu filho. E, enfim, a história é muito boa. É uma série muito boa. Ela tem esse paralelo, o lado do poder, da ganância. Essa mulherzinha que é rainha, que não estava grávida coisa nenhuma, ela foi capaz de pedir os escravos dela, aquelas pessoas submissas, porque as pessoas são submissas demais, que trouxesse toda a grávida do vilarejo até que uma parisse um menino. E esse menino teria que ser, claro, menino, porque ela queria que ele subisse no trono, para não subir no trono o verdadeiro filho do rei, que é o nosso carinha, que eu chamo ele de Tranco. Enfim, chega um dia
que esse menino que eu chamo ele de Tranco, esse que é o artista principal, que é o filho do rei, ele tem um fiel escudeiro, uma pessoa que sempre cuida dele, que viaja com ele, que vai, defende, faz tudo por ele. Acontece que começa a ter, durante a série, você começa a perceber que quando aquele menino, que é o Tranco, que eu chamo ele de Tranco porque ele pega no tranco, ele começa a planejar e o plano dele sempre dá errado. Ele chega numa aldeia e cai numa cilada, ele chega num lugar, alguma coisa já foi falada lá, e ele começa a achar que tem alguém traindo ele. E tinha mesmo. Nós chamávamos ele de honestinho, era o fiel escudeiro dele. Na verdade, por causa da pobreza, da miséria, ele teve que entregar a mulher dele grávida em troca de uma condição de vida melhor para ela. E não era nada disso. Na verdade, ela ia para ver se ela ia parir um menino. Esse menino, nascendo, se transformava no filho da rainha. No caso, ele seria o príncipe. E não deu outra. A história foi assim. Claro que o Honestinho acabou descobrindo que ele tinha entregado a mulher dele de livre e espontânea vontade lá para essa rainha. A rainha pegou o filho dela, ia mandar matar a mulherzinha, que foi salva, e eu não lembro mais se ela morreu ou não. Enfim, essa rainha é uma íngua. Ela foi capaz de matar o próprio pai envenenado para ela. Esse pai dela já tinha sido mordido por um zumbi, e aí a menina, essa menina que eu chamo ela de Chibiu, que era médica, ela foi capaz de fazer um tratamento nele e descobriu que as pessoas que eram mordidas pelo o bicho, elas se transformavam em zumbi. Só que se você enfiasse ela dentro da água, aqueles vermes que estavam na mordida do zumbi, eles saíam e a pessoa volta à vida normal. Aquela planta, ela tinha um efeito nas pessoas que tinha acabado de falecer, não podia estar em estado de podridão, em decomposição. Mas elas não voltavam normal, elas voltavam zumbis. E quando a mocinha, a Chibiu, foi estudar o rei, o que tinha acontecido com ele, o rei não, é um filho da puta, pai da grávida de Taubaté. E ela descobriu, enfiando ele dentro de uma água, ela viu os vermes saindo. E ele voltou à vida. E ele acabou descobrindo que a filha dele estava planejando, matando muitas grávidas, e se a menininha nascesse, se nascesse uma menininha, ela mandava matar também, até achar o menino para ser o filho dela. E o pai acaba descobrindo, ela mata o pai envenenado, ela assume o poder, e ela assume aspa, né? Porque muita coisa ainda vai rolar. Enfim, tudo termina assim. Chega um dia que eles, o Tranco, o Pedreirinha, aquela turminha do bem, eles foram capazes de se sacrificar para poder salvar o povo. Durante a temporada toda, você acaba descobrindo que esses bichos, os zumbis, eles têm medo do fogo e da água. Então ele planejou, era no tempo de muita seca, de muita neve, o lago havia congelado e ele atraiu aqueles bichos para o lago e, claro, eles foram todos mordidos pelos os zumbis, Antes deles se transformarem, o lago se rompeu, o gelo rompeu, eles caíram tudo na água, aqueles vermes saem deles e eles voltam à vida normal. Eles saem da água pessoas normais, apesar da mordida, aquela coisa toda.
Até então, o Tranco não havia descoberto por que eles tinham voltado à vida, se eles tinham sido mordidos pelos bichos, pelos zumbis. Mas acontece que aquela médica tinha descoberto. Lá uma hora, lá que todo mundo se transformou, todo mundo virou tantã, virou zumbi, ela acabou se escondendo, levando a criancinha junto com ela, e aquela criancinha que ia se tornar o príncipe, ela era filho daquele cara que era o escudeiro do Tranco, e que a gente chamava ele de Honestinho. Ele foi mordido. Mas nos estudos daquela menina, dessa médica que é a Chibiu, ela descobriu que ela descobriu não, ela não sabia, ela não podia explicar que se um jovem, uma criança fosse mordida pelos zumbis, eles mesmo enfiando dentro da água, tirando aquele verme, ela não sabia se eles podiam voltar a ter aquela doença, aquela praga que é se transformar em zumbi. Porque ela não tinha um estudo aprofundado para falar se a mente da criança ainda não estava em formação, ela não sabia se funcionava a mesma coisa com as crianças. E o que acontece? Até aí a temporada é muito boa. Quem gosta de muita ação, de muita aventura, de muita porrada, irmão, é muito boa a série, muito boa mesmo. Acontece que no final, eu não sei porquê e não tem nenhuma explicação, que tudo vai encaminhando que vai terminar a série na segunda temporada. Você fala, vai acabar. Porque tudo vai encaminhando. O rapaz, mesmo ele sabendo que aquele menininho que está lá com a rainha, que estava com a rainha se transforma em zumbi. Ela vai comer gente e ela vai se fuder por lá. O que acontece? Mesmo ele sabendo que aquele menino é um impostor, ele renuncia ao trono e vai viver a vida dele. Ele vai com a médica fazer mais pesquisa, da onde tinha vindo aquela florzinha que fazia as pessoas voltarem, mas nunca voltava como uma pessoa normal, voltava como zumbi. Então, eles descobrindo a origem daquela folha, daquela plantinha, eles poderiam descobrir muita coisa. Acontece que ele vai embora, aquele menino que ia subir o trono tudo indica que ele vai ser mesmo o príncipe, mostra ele deitado lá num lugar e aquele verme começa a andar no rosto dele. A série podia ter terminado aí, seria bem interessante, mas não, eles vão encupridando. Mostra o Tranco mais a Chibiu e os amiguinhos dele num lugar procurando aquela plantinha, eles conseguem encontrar a plantinha, começa a aparecer zumbis, e eles acabam descobrindo que tem uma mulher que usa aquela planta e ela faz zumbi. Ela pega pessoas sadias, normais, aplica a plantinha através da acupuntura e se transforma em zumbi. E termina assim. Isso tudo para poder ter uma continuidade. Aí eu pergunto, uma série que estava muito boa, porque a série é muito boa, para que ter uma continuidade? Podia ter acabado ali, porque ela é muito boa. E não, mostrou uma personagem desconhecida que a gente nunca tinha visto durante as duas temporadas, ela fabricando os zumbis, quer dizer que vai ter uma outra pandemia. Espero que não seja a coronavírus, né? Porque esse é zumbi. E tudo indica que vai vir uma segunda temporada que pode ser uma merda. Mas foi assim que terminou. É uma série nova, ela é de 2020, tem 2 temporadas. Vale a pena você assistir. É um filme, é uma série coreana, muito bem feita, muito bem. Ela é redondinha, as coisas são muito bem feitinha, muito bem organizadinha. Assiste lá que você vai gostar.
No mais, muito obrigada. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. E no mais, tchau, tchau. Muito obrigada.